Algumas doenças se confundem devido à região do corpo onde costumam se desenvolver. A artrite é um termo usado para descrever diversas doenças que causam problemas ósseos, como a artrose e a osteoporose, que possuem elementos parecidos, porém são diferentes. A artrose é a forma mais comum de artrite. Caracteriza-se pela degeneração da cartilagem entre os ossos, e isso pode fazer com que o atrito entre os ossos cause dor. Isto também pode fazer com que a articulação saia de sua posição normal. É mais comum nas mãos, coluna, joelhos e quadril. O desgaste da cartilagem ocorre porque os condrócitos, que são as células formadoras do tecido cartilaginoso, não acabam se regenerando. Sendo assim, não existem peças sobressalentes para que a cartilagem seja reparada. Já a osteoporose é uma doença que não é associada ao desgaste, mas compromete a resistência dos ossos e aumenta o risco de fraturas no pulso, fêmur e coluna vertebral. Ocorre quando o osso sofre reabsorção para a formação de novas células ósseas. Entre os fatores de risco estão presentes a ausência de vitamina D e cálcio, o tabagismo, o sedentarismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Acompanhe agora o nosso papo e saiba mais sobre essas doenças e suas diferenças. Olha aqui quem eu recebo aqui na Rede Vida de Televisão, o Dr. Bruno Li. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Muito obrigado. Dr. Bruno Li, gente, ele é especialista em ortopedia, traumatologia, patologias de pé, tornozelo. E ele tem um podcast fantástico. O podcast é Sou Mais Bem-Estar, né? Sou Mais Bem-Estar. O senhor recebe sempre o pessoal da saúde. Colegas médicos, fisioterapeuta, psicólogo, dentista. Hein? Depois você segue aí, ó, seguir, né? Se inscrever no canal. Isso. No YouTube, se inscreva no canal do YouTube, Sou Mais Bem-Estar. Isso, youtube.com/. Sou Mais Bem-Estar. Sou Mais Bem-Estar. Mas depois eu vou dar mais aqui pra gente ver. Doutor, artrite, artrose, osteoporose. Todo mundo fala nisso como se fosse uma mesma coisa. Exatamente. O pessoal tem... fala assim, eu tenho artrite e artrose, né? Entendeu? Então, confunde muito por quê? Porque são doenças que são mais comuns em uma faixa etária mais alta, o pessoal mais velho, e muitas vezes as pessoas têm mais de uma coisa. Tá? Então vamos separar. O mais diferente de tudo é a osteoporose. A osteoporose é simplesmente o osso perdendo o cálcio. Que o osso tem uma matriz, assim, como se fosse uma rede, né, de proteínas que ele vai sendo borrifado com cálcio e o cálcio vai grudando. Devido a fatores hormonais e o que foi dito, né, ao tabagismo, sedentarismo, o cálcio ele vai saindo do osso, o osso vai ficando com cada vez menos cálcio, então ele vai ficando mais fraco. Isso tem relacionado à idade também ou não? Sim. A idade. A idade é um dos fatores principais. Mas a pessoa pode ficar velha sem ter osteoporose? Pode, mas a tendência é ir perdendo massa óssea. Perdendo cálcio, a tendência. Sim, e aí o que acontece? A osteoporose por si só não dói. Ela não dói? Não dói, ela dói quando fratura. Entendi. Porque o osso fica fraco. Então, essa é a osteoporose. A artrite e a artrose, elas se confundem por quê? A artrose é quando a cartilagem gasta. Então, para a gente conseguir movimentar sem dor, existe aquela que nem cartilagem de frango, quando a gente exatamente. Então, aquilo deixa deslizar sem ter atrito. Aquilo que é? Desgasta. Existem uma série de fatores que causam o desgaste. Assim, a pessoa pode ter tido uma fratura que desalinhou o osso, pode ter tido uma infecção, idade, existe a artrose idiopática, né, que o pessoal chama, que não tem um fator exato, mas assim, tendência genética. Mas existem pessoas que acabam perdendo essa cartilagem. A alimentação também, ou não tem nada a ver? Médio. Assim, claro que a falta de... Assim, quando a pessoa é subnutrida, existe uma chance maior. Mas tendo uma alimentação normal específica, não. E esse desgaste, ele vai gerando inflamação, que é a artrite. Entendeu? Então você pode ter o desgaste, mas não tá numa fase que não tá tão inflamado. Então a artrose, que é o desgaste, tá lá, mas quando ataca é artrite. Então a artrose provoca artrite. Isso, só que a artrite pode ser provocada por várias outras coisas também. Também outras coisas. O que é muito comum são as doenças autoimunes, a artrite reumatoide, lúpus. A artrite reumatoide, o que é? É o corpo que cria, por exemplo, a gente combate as infecções de bactérias porque o nosso corpo cria anticorpos. Isso. Só que o corpo dá um tilt e ele cria anticorpos contra próprios elementos do corpo. Contra elementos das articulações. Aí ele ataca as articulações. E aí destrói.
Que coisa. Pois é, aí tem aquelas situações dramáticas onde os dedos são bem deformados. Fica deformado mesmo. Sim, sim. Tem um negócio que o pessoal fala que... Como é que dá problema no coração? Artrite? Febre reumática. Febre reumática. O que é isso? Febre reumática é uma infecção que geralmente se dá... É mais comum na infância. Que ela acaba por destruir, além de articulações, elementos cardíacos também. Então ela atinge a articulação também, essa febre reumática? Sim. Também. Geralmente por produção autoimune mesmo também. Olha que coisa. Então, eu acho que agora eu acho que o pessoal já está começando a entender esse negócio. Agora, quem é que trata isso? É a mesma pessoa? Os três? Osteoporose, artrite, artrose, a mesma pessoa? Geralmente a osteoporose é um tratamento mais clínico. Sei. Então, introdução de atividades físicas, ingestão de cálcio. Existem medicamentos como os alendronatos Por que a mulher geralmente é mais acometida dessa coisa da osteoporose? Hormônio, né? Hormônio. Ele começa a se agravar depois da menopausa. Depois da menopausa. Mulher sofre de vários jeitos, muito mais que homem. Nossa senhora, depois verdade. Aí começa a sofrer. Agora, eu volto a perguntar, o envelhecimento é a principal causa desses desgastes? O envelhecimento é a principal causa, a não ser que a pessoa tenha algo mais específico, como ter tido uma fratura, um acidente, e aí o desgaste vem disso, né? Mas assim, Questão genética tem também? Também. Questão genética também. Mas assim, é muito difícil você encontrar alguém com osteoporose com 15, 16 anos, artrose, muito mais raro. Agora, essa questão de... a gente fala de questão genética, mas a questão de subnutrição na infância pode também provocar Olha que interessante. É que a gente não vê hoje em dia, mas é que o pessoal associa raquítico com pessoa muito magra. Só que o raquitismo é uma deficiência que acaba gerando deformidade no osso. Entendeu? Então, a pessoa, por subnutrição, o osso é muito comum a tíbia vara. Então, sabe aquele joelho aberto? Só que existem casos em que é um círculo. Isso é subnutrição. Isso é devido à subnutrição. E aí, assim, depois que você repõe a nutrição, se aquela perna se desenvolveu daquela forma, ela vai ficar. É só cirurgicamente para se corrigir, entendeu? Gente, acompanhe agora comigo a relação da osteoporose com o Pilates. Vou perguntar para o doutor depois. Pilates. Eu me chamo Elba Adélia Cardoso Fernandes, sou psicóloga clínica e psicanalista. Eu comecei a ter um problema de osteoporose muito cedo, foi um pouco prematuro, questão de hereditariedade talvez. E eu fiquei muito alarmada quando eu vi que estava começando a perder massa óssea e comecei a me cuidar mais. Fui logo ao médico e comecei a fazer hidroginástica, fiz durante muito tempo. Não tive bons resultados, a massa óssea continuava a diminuir. Então foi minha filha, que é endocrinologista, me recomendou a iniciar Pilates. Isso há uns 10 anos atrás. Sempre fazendo a densitometria e acompanhada com assistência médica e tomando medicações. E como que a massa óssea, assim, a perda de massa óssea, de certa forma, diminuiu. Não vou dizer que estou totalmente zerada, não. Mas tive uma grande melhora. Isso é verdade? Isso é verdade? Claro que é verdade. Principalmente atividades de contra-resistência. O Pilates é aquela coisa que trabalha com molas, elásticos, exatamente. De resistência. Tem que fazer força. Não adianta fazer caminhada que não é tão eficaz quanto, por exemplo, musculação, Pilates. O Pilates, então, ele é bom? Então, é muito bom, é muito bom. Eu, particularmente, eu sempre peço para os pacientes fazerem musculação, mas mais por uma questão logística. Porque o Pilates geralmente é hora marcada, vai 2 vezes por semana, às vezes falta. E a musculação você pode fazer em qualquer hora que der, academia, né? Exatamente. E o Pilates, ele tem... Mas o Pilates em si é muito bom. Muito bom, porque ele fortalece também a musculação. Fortalecimento, alongamento, muito bom. Vai ter agora um VT com alguns exercícios para artrite, doutor. Então, uma das coisas que mais incomoda na artrite reumatoide são as mãos inchadas, doloridas e muito rígidas, especialmente ao acordar. Por isso, antes de você levantar da cama, o que você vai precisar fazer é um exercício da Dona Aranha.
A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. O próprio movimento vai ajudar a desinchar as suas mãos e vai diminuir essa rigidez, vai fazer com que seja mais fácil você escovar os dentes, por exemplo. Conseguir pentear o cabelo de manhã e conseguir se vestir e ter sua vida diária. Se a sua artrite reumatoide está afetando o seu ombro, uma coisa muito legal que você pode fazer ao longo do dia, quando houver necessidade, você estiver sentindo muita dor, inclinar o seu corpo para frente, por exemplo, ou colocar o peso nas costas de uma cadeira ou na sua cama, se for alta o suficiente. A estratégia vai ser fazer um pêndulo com o seu braço. Então você vai colocar o braço que está doendo solto, pendido mesmo. Imagina que perdeu completamente as forças, ele tá aqui só pendurado. E o que você vai fazer é um movimento para um lado, para o outro, de frente para trás, ou então um movimento circular. Não é para fazer muita força, nem ficar levantando o braço, porque isso vai doer muito. Faz isso durante 1 ou 2 minutos com o braço, depois você faz com o outro braço e depois escreve para mim nos comentários. Experimenta, garanto que vai aliviar muito a sua dor. Muito bem. Olha, doutor, a questão da artrite, a grande reclamação da artrite é a dor. Sim. Então, e eu pergunto para o senhor, diante da dor, a forma mais imediata é tomar Sim, tomar analgésico e tal. Exatamente. Então, é recomendado o medicamento para isso ou então a gente tem os exercícios, como foi dito ali, os exercícios? Então, esses exercícios, eles são bons, porque uma das características da artrite reumatoide é uma coisa que chama rigidez matinal. Então, você acorda com as articulações rígidas e dolorosas. Vai passando o dia, aquilo vai movimentando, como se fosse lubrificando, e aí ele melhora. Existe o tratamento agudo para aquela, nossa, eu não estou conseguindo levantar. Aí é analgésico, repouso, não tem o que fazer. Mas existe o tratamento de controle, que isso é o mais importante. Não adianta só ficar medicando para dor. Então é importante passar com o reumatologista para ele solicitar alguns exames de controle, acompanhamento. E aí tem que tomar medicações que são mais fortes. E essas medicações são anti-inflamatórias ou não? Então, existem os corticoides, que são principalmente anti-inflamatórios hormonais e imunomoduladores. Tá. Existe hoje em dia, inclusive, uma classe nova que são imunomoduladores biológicos. Então, é uma medicação super moderna que ele abaixa muito a sua resposta imune, mas abaixa muito também a resposta imune para a infecção, entendeu? Você fica vulnerável. Exatamente. Então, melhora uma coisa e piora a outra. Mas tem que fazer esse controle, porque senão... depois que já atingiu um certo grau de sequelas e de deformidades e de artrose, não tem mais como... Quando o senhor fala de deformidade, a deformidade é mesmo, não só, a gente está falando de deformidade em algumas partes que pode comprometer o movimento da pessoa. Sim. Existem casos em que a mão fica completamente sem utilidade. Sem utilidade. Porque... Porque geralmente a gente fala mas na perna, no coisa tem... Também joelho, tornozelo, pés, todas as articulações. Coluna. A ozonioterapia pode ser considerada como um tratamento para artrite e também artrose? Pela cara do doutor, não. Então, assim, na verdade, não existem estudos controlados que afirmam que tem algum efeito. Sabe que tem? O pessoal hoje em dia usa muita infiltração de ácido hialurônico nas articulações. Injetável. Na articulação? Na articulação. Que tá doente. Ele funciona como se fosse um lubrificante, mais ou menos, assim. Aí dá uma aliviada. Exatamente. Ele não faz a sua cartilagem crescer de novo, isso não tem como. A cartilagem nunca mais vai crescer. Nunca mais vai crescer. Perdeu. Tanto que, assim, hoje a gente está em 2022, existe, né, E o mais moderno que se tem para tratar uma artrose grave é substituir o osso por componente metálico, por uma prótese. Mas aí, doutor, então, o senhor é cirurgião. Não tem mais. Que operou o tempo todo. Não existe, a medicina não inventou ainda uma cartilagem de silicone, alguma coisa que ainda não. Tem que, para artrose grave, por exemplo, do joelho, tem que fazer uma artroplastia de joelho. Aí quando a cirurgia seria o quê? Você troca a cartilagem doente por um metal que tem o formato do osso. E a cartilagem é como se fosse um polímero. Um polímero. É metal com polímero com metal. Ele simula uma cartilagem. Simula uma cartilagem. Um polímero é tipo um plástico ali. Isso, é um plástico. Mas isso também desgasta um certo tempo. Também desgasta. Porque aquela articulação vai desgastar. Porque é uma peça, né? Uma peça. E aí um dia vai chegar, vai ter que trocar. Vai chegar um dia, vai ter que trocar. Então, quanto mais puder esperar para fazer a primeira, olha melhor. Que coisa.
A gente vai acompanhar agora umas dicas de exercício para aliviar as dores da artrose. Da artrite. A quem provoca a dor Isso, é artrite. Artrite. Isso. A artrose é porque fez a cartilagem foi embora. Isso. Agora, aí deu artrite da dor. Isso, É uma exatamente. Aprendi aqui. Um dos exercícios mais importantes que você pode fazer em casa todos os dias é o fortalecimento do quadríceps, que é exatamente o músculo que está à frente da sua coxa. Para isso, é só deitar de barriga para cima e esticar a sua perna, pressionando ela para baixo. Pode até colocar uma toalha enrolada, por exemplo, embaixo do joelho, que para ajudar você a fazer um movimento direitinho. Nessa contração, você vai pressionar a perna para baixo e mantém durante 10 segundos. Conta até 10 e depois relaxa. Vai fazer isso 10 vezes seguidas, mas não adianta contar até 100. Tem que respeitar as pausas. O segundo exercício é muito simples. É só deitar de barriga para cima, dobrar os joelhos e colocar uma bola meio vazia no meio de suas pernas. E basta pressionar uma perna contra a outra, apertando a bola, durante 10 segundos. Pressiona, mantém por 10 e depois solta. Faz isso também mais 10 vezes. Outro exercício muito importante é a abertura lateral. Então você vai deitar de lado, apoia a cabeça com uma almofada ou com o próprio braço, dobra a perna que está por baixo e vai elevar a perna que está por cima até a altura do seu quadril. Levanta 10 vezes e depois relaxa. Conta os 3 segundinhos e depois começa uma nova série. Você vai fazer 3 séries de 10. Se achar que está muito fácil, você pode até colocar um pezinho de até 1 quilo no tornozelo. Interessante. Doutor, a musculação, agora musculação. Musculação é muito ela bom. ajuda. Eu acho que devia ser obrigatório. É verdade. Depois de uma certa idade. Porque o músculo ajuda o osso, não é? Ele, uma coisa que pouca gente sabe. O estresse mecânico no osso, ele causa uma coisa que chama efeito piezoelétrico. Então ele muda a carga elétrica do osso e isso faz grudar mais cálcio nele. Tá. Então a musculação faz ter mais cálcio. E uma coisa também, você ser bem magro é bom, mas quando você ganha certa idade, quem é muito magro tem mais osteoporose do que... Olha que coisa. Ser gordinho é ruim para várias coisas, mas para o osso é um pouco melhor, pelo menos uma coisa. Tem pergunta da internet aí, não tem pergunta? Olha, vamos ver, tem pergunta, né? Olha aqui, ó, Thaís da Rocha Narvaz, da Thaís está participando com a gente. Minha mãe tem artrose e eu também. É hereditário? Tem um componente hereditário, sim. Tem que verificar se elas, às vezes, elas têm alguma forma leve de alguma doença reumatológica, também autoimune. Sei. Né? Porque existem artrites reumatoides, por exemplo, que não tem aquela manifestação grave, né? Pode ser isso também, entendeu? Doutor, e tem muita gente que queixa dor no ombro. Mas eu tô com dor no ombro, eu não consigo levantar o braço. Isso pode ser uma artrose também? Então, geralmente, o mais comum no ombro existe um conjunto de músculos que são chamados de manguito rotador. E aí eles vão desgastando. Quando ele rompe totalmente... Mas isso é o quê? Um músculo? É um músculo? Ou não? É um tendão. Tendão. O tendão que liga o músculo no osso. Então ele vai desgastando e até que eventualmente ele rompe totalmente. Nossa. Quando ele rompe totalmente, às vezes a articulação ela se move. Ela sai do lugar e isso vai dando desgaste e vira artrose. Aí vira uma artrose. É uma artrose, então. É uma artrose. Ele acaba gerando artrose. Artrose, que a uma pessoa tendinopatia que pode tendinopatia que acaba virando artrose, que faz uma dor danada. E o que é o tratamento disso? Dos casos mais leves é ganho de força. Ganho de força. Começa com fisioterapia, depois musculação ou qualquer outro exercício. Em casos moderados, dá para reparar alguns tendões que estão doentes. Cirurgia? E quando já tem artrose grave, prótese no ombro. Prótese no ombro também? Tem prótese para ombro? Ombro, joelho, tornozelo, quadril. Nossa. Prótese de coisas mesmo? Pelo amor de Deus. Prótese é igual, metálico, assim. Dá pra gente ficar um Robocop, se quiser botar um... Nossa. A gente... tá perto. Que coisa, gente. Agora que tava ficando bom. Olha agora as perguntas. Eu queria agradecer o... Atenção, primeiro eu quero que você... Muito conteúdo bom no canal do Dr. Bruno. Olha, o canal dele no YouTube é youtube.com/Sou Mais Bem-Estar. Legal, tem sobre saúde da mulher, urologia, oncologia. E tudo que conversado assim de uma maneira fácil, nada de... Nada de mediquês, não, né? É bem... A gente fala pro público leigo mesmo. E você vai seguir o doutor no Instagram, @Dr. Bruno Li. Atenção, @Dr. Bruno Li.
né? Igual o das calças Lee mesmo, da calça Lee. Dr. Bruno Lee, tá bom? E também você pode acessar o site do doutor, Dr. Bruno Lee, drbrunoli.com.br, drbrunoli.com.br. Acessa lá que você vai ter muita informação relevante para a sua vida. Doutora, eu queria agradecer muito o senhor. Foi rápido, né? Foi rápido, é bom, é porque o senhor é muito bom demais explicar e falar tudo, muito bom. A gente vai encerrar o Bendita Hora de hoje com o clipe da música Saúde, na voz da Zélia Duncan, né? Amanhã, ao meio-dia, encontro com você e 3 horas tem Bendita Hora de novo amanhã. Fica com Deus.